Fala aí, meus amigos, minhas amigas ligadas no Toque Passa, chegando nessa segunda-feira para falar, é claro, de NFL, semana 3, domingão maravilhoso, cheio de surpresa, e a gente tá aqui para comentar quem mandou bem, quem mandou mal no final de semana. Acho que tivemos mais perdedores do que vencedores, um vencedor muito óbvio, né, que foi esse time aqui, ó. Que coisa espetacular, vamos passar limpo tudo aqui que eu achei do final de semana. Já peço aquela curtida, aquele comentário aqui embaixo, a sua interação que ajuda bastante o canal, que você compartilhe o que passa, se inscreva no canal, seja membro, se puder colaborar, faça parte do clube de membros, assim como o Ahmad Shokir, mais novo membro aqui, seja muito bem-vindo. Tem grupo no Telegram para bater papo, tá? Final de semana bombou ali, o canal tá bombando todo dia. Tem vantagem, tem sorteio de prêmios, com 150 membros vou sortear uma jersey e uma camisa oficial do time da NFL. Tem sorteio também de camisa da Fanatic Sport Nation todos os meses, então faça parte aqui. Se você não conhece a Fanatic, aqui embaixo tem o link. Essa camiseta maravilhosa aqui, ó, ela é da Fanática, recomendo. Aqui embaixo tem o link, tem cupom de desconto. Também convido você a conhecer a Bet+, nossa parceira aqui, site de apostas. É a hora de ganhar uma graninha. Final de semana não foi muito bom pra mim, algumas surpresas, mas tá aí, tá graça, né? Quem consegue antever, eu sei que você tem aquela pegadinha diferente nos jogos, vai conseguir tirar uma graninha a mais, abra sua conta através do link do Toque Passa. E vamos nessa, roda a vinheta. Vamos lá então, porque foi o final de semana surpreendente, alguns placares, né, assustadores que a gente jamais poderia prever aqui. Tô até devendo uma aposta. Depois a gente comenta isso aqui, mas eu tô contente, até que eu olhei aqui, eu acertei 9 vencedores e errei 5 nos jogos, né, até nesse momento na rodada, faltam 2 partidas ainda, mas algumas daquelas certezas me custaram bastante na combinada. Sabe quando você faz aquela apostinha ali, né, a garantida para trazer, e nesse final de semana nada funcionou, porque alguns jogos que pareciam muito óbvios acabaram saindo completamente fora de mão. Você sabe de que jogo eu tô falando, e eu vou voltar daqui a pouquinho para falar. Vamos começar pelos perdedores, como a gente sempre faz, para terminar num alto astral. E eu vou começar logo com o perdedor que tem um L estampado, tatuado na testa, que não é possível. Vou falar do New York Jets de Zach Wilson. Que coisa aterrorizante, derrota para o New England Patriots, 15-10. 15 é o número de derrotas consecutivas de Nova York contra o New England Patriots. É um duelo de rivalidade, o pessoal... O ano passado tinha expectativa de vencer, porque era um time melhor contra os Patriots, perderam os 2 jogos. Nesse ano, expectativa de vencer por conta do Aaron Rodgers, saiu o Aaron Rodgers e vem aí o Zach Wilson. Olha, o torcedor... teve um momento assistindo a partida que eu achei que ia rolar agressão, sabe? Que ia descer torcedor da arquibancada e socar o Zach Wilson. Não vou... Lógico, nunca elogiar uma atitude dessa se rolasse, né? Mas também não ia julgar muito, não, porque eu entendo. Teve torcedor perdendo a dentadura lá para xingar. Cada vez que tinha um punch da equipe dos Jets, cortava para arquibancada, você via alguém revoltado fazendo sinal de fora, tira esse cara daqui, e não dá, é muito ruim. Ele foi 18 de 36, ou seja, 50% dos passos conectados, sendo que o finalzinho do jogo foi até melhor, né? Passou uma boa impressão ali no final, mas o resto horrível. 157 jardas, nenhum passo para touchdown, nenhuma interceptação também, mas olha, os jogadores até deixavam claro ali, não contundentes nas reclamações com o Zach Wilson. O Garrett Wilson apareceu ali várias vezes, inconformados ali, sabe, fazendo sinal de, pelo amor de Deus, aqui, é assim, faz assim, tentando ensinar o trabalho do cara. Muito ruim, tá? Foram 8 punts, um safety sofrido e um turnover on downs. Os Patriots, olha, que se esforçaram para vencer. Até na hora que a gente faz essa questão de vencedor e perdedor, a gente sempre fala aqui do mérito, tem mérito de um lado, tem demérito de outro, e eu não acho que o New England Patriots seja um vencedor do final de semana. Ok, impediu um começo 0-3 que não rola desde 2000, mas é um time que se esforçou para perder, porque a defesa era dominante, mas o ataque não produzia, o ataque fez um touchdown e não rendia, não ia para lugar nenhum, 2 field goals. E, sabe, não consegue algo diferente. E teve até uma Hail Mary ali no finalzinho que quase os Jets conseguiram uma vitória, né? Que seria... Acho que nenhum dos dois merecia vencer, mas os Jets mereciam menos pelo que fizeram o jogo inteiro. E aí o Zach Wilson ia sair como herói ainda. Então, não era o caso, né? Não acho que os Patriots tenham jogado bem o suficiente para vencer, mas os Jets se esforçam mais para perder. Eu acho que não é uma questão só de quarterback, tá? Vou deixar claro aqui, a linha ofensiva é fraquíssima. E o Nathaniel Hackett, vamos ser sinceros, né? Tá devendo, né? Ele não sabe o que fazer sem o Aaron Rodgers, claramente ele não sabe o que
fazer para ajudar o Zach Wilson a sair da pressão. A pressão sempre vem para fazer ele soltar a bola rápido. Tinha muito passe assim na linha de scrimmage, até para perda de jardas com o Wilson também. Então é um time mal encaixado. Ofensivamente, não, as coisas não funcionam. Até o Hackett tem culpa no cartório também, tá? E aí a gente fica falando assim, pô, tem que trazer um quarterback, né? Durante o jogo ali no grupo de Telegram, todo mundo conversando e falando, mas e se fosse atrás do Cousins? E se fosse atrás de sei o quê? Falaram em Matt Ryan também. Eu não sei, não consigo acreditar que vai ser um nome que vai chegar aqui, vai encaixar e vai funcionar já, sabe? Tem vários fatores que a gente tem que considerar, né? Até a questão da pick que vai trocar, a questão de o Matt Ryan não sairia de graça também, ele tem contrato ainda com a equipe dos Colts, que poderia pedir alguma coisa ainda, mas pode se livrar, mas tem a questão contratual também, o contrato que vai entrar no time. E depois do jogo o Robert Saleh deu uma entrevista e até se atrapalhou, né? Tô até colocando aqui, eu vou colocar o vídeo da Josina Anderson, porque ela pergunta lá sobre a permanência do Zach Wilson, e ele fala assim, olha, o Zach Wilson é o melhor, aí ele dá uma pensada, eu acho que melhor é meio pesado, né? Falar melhor Zach Wilson na mesma frase é melhor evitar, talvez seja a única frase que vale a pena com o Zach Wilson. Right now, Zach is the best player in the. He's who gives us the best chance to win. Mas ele falou que é o cara que pode mais dar chance para eles vencerem. Tá, no atual elenco eu concordo, mas não sei, tá? É isso, eu não consigo, assim, trazer nada de positivo pro torcedor dos Jets. Mais uma derrota. Bom, mas pensa só, né? Pelo menos você até esperava uma derrota, que não era o caso do Dallas Cowboys, que é um dos grandes derrotados esse final de semana. Eu sou um grande derrotado porque eu cravava que os Cowboys iam atropelar, que ia ser um passeio, que ia ser um atropelamento, porque era um dos times mais assim, empolgantes das 2 primeiras semanas, passou por cima de todo mundo, que não era um desafio fraco a defesa dos Jets, por mais que o Zach Wilson fosse um desafio fraco, que os Giants conseguiram virar sobre os Cardinals e vocês passaram o carro em cima dos Giants, então vai ser uma vitória tranquila. O que aconteceu? 28-16 para o Arizona Cardinals, um jogo, uma tarde/noite digno do velho Dallas Cowboys. Todo mundo começou a falar, ano novo, velhos Cowboys, essa é a questão. Eu fiz esse jogo lá na tela da ESPN e falava que não dá para culpar as ausências, tá? Perdeu a linha ali, o Zach Martin, o Tyron Smith, saiu sem o Biadish, problemas na linha ofensiva, a defesa perde o Trevon Diggs, mas eu não acho que tenham sido assim tão fundamentais. Ok, a linha ofensiva faz diferença na questão do jogo terrestre, mas encaixou. Teve ali um momento que encaixou melhor, que o Dak Prescott foi incomodado, sim, mas as coisas funcionavam. E na defesa, o problema não foi a secundária, foi o jogo terrestre. Parecia que, cara, foram 222 jardas corridas pela equipe do Arizona Cardinals, a maioria no primeiro tempo. E assim, com ganhos de 40, de 30 jardas, corridas. Parecia um time de playoff encarando uma peneira, né? Essa foi a questão. O Josh Dobbs, quarterback que, vamos lá, vamos ser sinceros, né? É o Josh Dobbs. Ele errou 4 passes no jogo. Tá? Ele teve 4 passes não completados, 17 de 21, 189 jardas e um touchdown. Pouco incomodado, sabe? Sofreu 2 sacks, sofreu um sack do Micah Parsons, mas já lá pro final. E o ataque não funcionou na hora principal. O problema de Dallas ontem foi a questão da red zone. Porque, ok, a gente já viu o Arizona Cardinals jogar bem o primeiro tempo. Eles fizeram isso nos outros 2 jogos, né? Contra o Washington Commanders e contra os Giants. Mas aí chegava no segundo tempo e a coisa mudava. E parecia que ia rolar esse filme. Todo mundo já estava cravando ali que os Cowboys iam virar no segundo tempo. E eles foram 4 vezes para a red zone e conseguiram 2 field goals. Foi isso que eles conseguiram. Primeira campanha do segundo tempo, vai lá, chega na red zone, se contenta com o field goal, deixando a diferença em 8 pontos. Depois vão lá de novo na red zone, uma 4ª para 3 na linha de 4 jardas, arriscam, achei correto arriscar. Tenta o touchdown, porque não era só uma questão de diminuir o placar, era passar aquela mensagem. O field goal trazia a diferença para 5 pontos, mas não mudava completamente o jogo e passava aquela sensação de que tipo, eles estão se contentando com o field goal, né? Eu entendia. Vamos deixar os caras que costam na parede, os Cardinals vão ser os Cardinals, a gente vai conseguir, a nossa defesa vai conseguir dar um bom trabalho, a gente, na pior das hipóteses, consegue a bola numa boa posição de campo. Não foi isso que aconteceu. Aí na campanha seguinte, se contentaram com o field goal, e o que aconteceu?
foram punidos com um touchdown rapidamente ali, 4 jogadas, 76 jardas e o jogo fora de mão, 28-16. Para fechar, relógio correndo, não gostei das chamadas, time em desvantagens, 12 pontos atrás, precisando correr, precisando acelerar esse passo, e aí termina com o Dak Prescott forçando um passe para o Cooks no meio de uma marcação tripla, a bola vai facilmente na mão do Kyzir White, que fecha o jogo, né? Uma interceptação para matar, foi a primeira interceptação do Dak Prescott na temporada. Mike McCarthy como play caller, horrível, não gostei nada do que eu vi. Olha, péssima impressão da equipe de Dallas. O Arizona Cardinals tem os seus méritos, mas aqui a gente tem que falar, né, de um perdedor claro, Dallas Cowboys, porque sai dessa jornada, dessa partida, com a impressão de que é aquele time, né, que a gente já viu. Promete muito e não vai chegar. Se a gente tava com aquela confiança de que poderiam vencer, acabar com o jejum de chegar no Super Bowl pelo menos, ontem passou a impressão completamente oposta. Outro time que também queimou a nossa imagem positiva foi a equipe do Baltimore Ravens. Na semana passada elogiei demais e aqui teve uma derrota surpreendente para a equipe do Indianapolis Colts. Outro jogo que a gente cravava que tinha um vencedor já definido, os Colts sem poder contar com o Anthony Richardson, jogaram com o Gardner Minshew e venceram na prorrogação por 22-19. Uma semana depois, o Baltimore Ravens tem um jogo exemplar contra a equipe do Cincinnati Bengals, quando a defesa foi muito bem, quando o ataque funcionou de forma impressionante, quando o Lamar teve números maravilhosos em passes, conexões longas, conseguindo resolver as coisas. Ah, tá, tinha o clima, os desfalques também eram muito parecidos com a semana passada, né? Tirando o Odell, que já foi, mas o Odell já não jogou o segundo tempo na semana passada. O Lamar teve, né, um duplo, triplo, né, nesse caso aqui, porque ele correu para 101 jardas, passou para 202, então ele teve aí 3 dígitos em 2 estatísticas, e foi a primeira vez que ele correu para mais de 100 jardas desde a semana 3 do ano passado. Mas a primeira campanha foi muito boa, passou uma ótima impressão, vai seguir o que a gente está imaginando. Mas depois teve um fumble do Lamar, do Kenyan Drake, né? A gente teve 2 fumbles da equipe dos Ravens, uma total falta de capacidade assim de vencer. Boa defesa dos Colts, fazendo um bom trabalho, mas ofensivamente faltou criatividade, faltou aquela pegada que, eu não sei, talvez a sensação que os Colts tiveram foram a mesma dos Ravens, que a gente tinha, de que já venceu sem jogar, e na NFL não funciona assim, cara. Você tem que estar ligado o tempo inteiro. Tá? Então, péssima impressão da equipe dos Ravens, que agora é um enorme passo atrás, abre essa divisão. Hoje você tem Steelers, Ravens e Cleveland Browns, os 3 times com campanha 2-1. E nessa ordem, os Steelers estão na frente, na liderança da divisão por conta dos critérios lá de desempate. E os Bengals, tá? Uma missão que não é fácil hoje, né? Contra os Rams, ainda mais porque o Burrow ainda ele treinou de forma limitada, ele é questionável para o jogo. Mas se vencer, cara, 2-1, 2-1, 2-1, 1-2, tá todo mundo numa briga, tá todo mundo de volta. Então os Ravens tinham uma chance daquela disparada e tiveram um jogo muito abaixo da crítica. Muito abaixo da crítica mesmo. Gosto da defesa dos Colts. Gostei do que eu vi aqui, mas eu acho que não se justifica também. Então, um grande derrotado. Temos outros candidatos a grandes perdedores aqui, né? Os Titans, por exemplo. O Derrick Henry teve 20 jardas em 11 tentativas de corrida. Ryan Tannehill, que terror. Cara, que terror o Ryan Tannehill, né? 104 jardas passadas apenas. Vou dar um mérito aqui para a defesa dos Browns, foi muito bem essa vitória por 27-3 de Cleveland, mas os Titans, lamentável mesmo. Denver Broncos também, tomou 70 pontos, mas a gente vai falar daqui a pouquinho do Denver Broncos, né? Não é fácil tomar 70 pontos, mostrou o incômodo. O Jacksonville Jaguars foi outro time que passou uma imagem muito ruim, mais ou menos dos Baltimore Ravens. Eu já não tinha gostado, a diferença é que os Ravens eu tinha gostado na semana passada, enquanto os Jaguars eu ainda não gostei de nada do que eu vi na temporada. E semana passada foi horrível, né? Semana passada foi muito ruim contra a equipe do Kansas City Chiefs, naquele jogo que você estava marcado na agenda, preciso vencer, é aquele jogo que eu quero mostrar, tiveram uma atuação muito abaixo da crítica, e ontem, o que vai falar, né? Derrota por 37-17 contra os Texans, então chegou até um momento ali que parecia que, não, eles vão conseguir a virada,
e acabaram se dando muito mal de novo, Jacksonville Jaguars. Chicago Bears, o que eu vou falar do Chicago Bears? Chicago Bears não é um grande derrotado, o Chicago Bears é a derrota, né? Eu acho que os Jets estão no dicionário como perdedores, mas o Chicago Bears é o War Concours, né? É um time que tá com no caminho do seu tanking mais bem disfarçado da história, porque chegaram a imaginar que eles poderiam brigar. Venderam a impressão de que eles poderiam ser alguma coisa. Vou lembrar ainda daquele primeiro jogo da pré-temporada em que teve 3 passes para touchdown do Fields, que deu 3 passes e foi tudo touchdown e não sei quantas jardas, incrível. E o Fields é horrível, cara. Ele tá no nível Zach Wilson de jogador de futebol americano, tá? Semana passada a gente trouxe aqui, ele falou que estava pensando demais, tinha muitas estatísticas na cabeça, e aí ele tinha que jogar mais solto, mas ele foi muito bem, né? Foi 11 de 22 nos passes, 99 jardas, um passe para touchdown, uma interceptação, correu 11 vezes para 47 jardas. Tá muito bem, o Zach Wilson. O Justin Fields dá na mesma, sabe? Horrível, horrível mesmo. Derrota por 41-10 para os Chiefs. Os Chiefs tomaram um susto lá com o Mahomes, né? Mas ainda viram o Blaine Gabbert dar uma gracinha no jogo. Eu achei que foi uma questão de assim, uma ajuda pro torcedor de Chicago, uma questão de humildade, né? Deu 2 interceptações só pra, pontua aí, tenta fazer alguma coisa. Mas os Bears, um time, olha, com grande potencial para ter a pick 1 e 2, né? Porque a pick de primeira rodada da equipe dos Panthers é deles e eles têm muita chance de ficar com a primeira pick do draft, porque é um time muito ruim. O Eberflus está tranquilo. Na semana passada eu questionei até a decisão, que falei, pô, eles vão estar pensando, será que não era melhor ter trocado o Justin Fields quando ainda tinha um valor de mercado e ficado com a pick, buscado aí o Bryce Young ou o CJ Stroud no draft? Mas eu acho que tá tudo bem. Porque talvez eles não tivessem a confiança de que o Young ou o Stroud fossem uma certeza para frente e tenham mais segurança maior nesse draft, por exemplo, com o Caleb Williams. Você acredita que o Caleb vai ser um quarterback melhor, você dá mais uma chance para o Fields, não vai funcionar, tá na cara que não vai funcionar, fica com uma das primeiras escolhas no próximo draft, e aí vai lá e busca um quarterback, resolve a parada e manda o Justin Fields. Por mais que você não troque por pique nenhuma, manda pastar, não é? Nossa senhora, muito ruim mesmo, não dá, tá? Mas eu vou fechar aqui os derrotados com o Minnesota Vikings. Porque era o jogo do desespero, dos candidatos a playoffs que começaram com 2 derrotas, e os Vikings conseguiram perder 28-24 para a equipe dos Chargers, naquele jogo em que a gente imaginava que teria entretenimento, que são 2 times que possuem ataques poderosos, mas que gostam de emoção até o final, né? E aí você vai pegar lá o Cousins e o Herbert. Eles somados passaram 97 vezes, cara. Foram 50 tentativas de passe do Kirk Cousins, 47 do Justin Fields, do Herbert. Confundindo os quarterbacks aqui. É o sono, né? Eu dormi tarde ontem aqui, tô acordando cedo para falar aqui. Foram 762 jardas combinadas, 6 passos para touchdown, uma interceptação, e a interceptação justamente quem matou o jogo. Numa tentativa das duas equipes de perder a partida com erros dos dois lados, tá? Mais uma história que a gente vai falar, pô, os Chargers venceram, mas não são vencedores aqui, tá? Interceptação do Kirk Cousins, faltando 12 segundos no relógio, né? Converteu uma quarta descida, aí que fica o problema, né? Converte uma quarta descida com 35 segundos no relógio, não tem tempo para pedir, você não vai para o spike, você está na linha de 6, né? Primeira para touchdown na linha de 6, você não vai para o spike, você tenta uma jogada, só que aí depois que acaba a partida, cara, vem o problema, vem a conversa de que houve falha de comunicação, que como a torcida estava comemorando aquela conversão de quarta descida, estava empolgado com a chance, atrapalhou a conversa para chamar a jogada, e aí rolou um desentendimento e por isso rolou a interceptação. Mas então, meu amigo, por que você não fez o spike? Porque entre 35 e 12 segundos passou muito tempo, você perdeu muito tempo de relógio ali, né? Pô, 10 segundos você consegue formar a linha e fazer o spike, e você gastou tempo no relógio para fazer uma besteira dessas. Tá? O torcedor dos Vikings, ele tem sido enganado, né? Ele tá sofrendo há muito tempo, e agora meio que toma culpa na cabeça. Vocês fizeram barulho demais, a gente não conseguiu conversar. Não tem culpa não, a torcida estava na parte dela, comemorando, empolgado com a chance de vencer um jogo que o Brandon Staley estava tentando perder.
porque a gente tem que falar disso aqui, né? O Brandon Staley foi Brandon Staley com mais uma chamada patética ali, uma quarta descida no campo de defesa na linha de 24 jardas, uma chamada muito ruim numa tentativa de conversão dessa quarta descida. Foi um festival de burrice, tá? Burrice mesmo, né? Mas o Brandon Staley conseguiu ser superado. E aí, parabéns para você, Kevin O'Connell. Parabéns para vocês, Vikings, porque vocês conseguiram superar a burrice do Brandon Staley. Né? Essa quarta descida aqui tinha 1 minuto e 50 no relógio. Você tá no campo de defesa, chuta a bola pro outro lado. Faz a equipe dos Vikings marchar o campo inteiro. Né? Não, você entregou a bola na linha de 24. Ah, não, mas se eu consigo o first down, tá, tudo bem, mas então chama melhor. Faz aquela formaçãozinha lá do rugby que ninguém consegue superar, vai lá e consegue correr com a bola. Mas não, a chamada foi ruim, tudo foi ruim. Tudo foi muito ruim mesmo, tá? Então temos aqui um derrotado. Ok, parabéns para os Chargers, venceram o jogo 2-1, 1-2 aliás, tão vivo, tão sonhando com alguma coisa, mas horrível, horrível, tá? É uma vitória que é muito mais demérito da equipe dos Vikings. Legal, divertida a partida, como eu falei, muitas jardas, grandes recepções. O Keenan Allen teve uma grande partida aqui também, né? 215 jardas recebidas, 18 recepções, espetacular, mas olha, no ponto de vista, assim, as duas equipes tentando perder. Os Chargers querendo chargear e os Vikings querendo ser os velhos Vikings de sempre. Então, é triste. Vikings, um grande perdedor, 0-3, um time que foi para os playoffs ano passado e vai passar vergonha só. Nos vencedores, pô, posso destacar aqui os Bills, né? Legal aqui, não deram chance para a equipe dos Commanders, passaram por cima também, 37-3, grande atuação defensiva da equipe de Buffalo. Os Texans, é bom ver esse trabalho do DeMeco Ryan, eu tinha uma impressão positiva dessa equipe dos Texans, que tem muitos problemas, o elenco ainda é curto, mas é uma vitória que daquela referendada, esses 37-17 sobre os Jaguars, daquela carimbada, mostrando que o caminho está sendo correto na equipe dos Texans. Os Lions dominaram os Falcons aqui de 20-6, né? Perderam o David Montgomery, mesmo assim conseguiram passar das 100 jardas terrestres. A defesa segurou o Atlanta. Eu ainda não entendo o que acontece com o Atlanta com relação ao Bijan Robinson, que é um cara diferente. Teve 10 carregadas ontem, 10 tentativas de corrida, 33 jardas. Sabe, para mim é pouco demais. Você tem que envolver mais um cara fenomenal, porque você draftou, gastou uma primeira rodada com ele por esse motivo. Mas parabéns para os Lions, né? Conseguindo se recuperar, perderam semana passada em casa e agora jogaram diante da torcida e venceram o Cleveland Browns. Semana passada eu critiquei o ataque aqui, mas pô, Deshaun Watson teve uma boa partida, foi 27 de 33, 289 jardas, 2 passos para touchdown, sem o Nick Chubb, mas conseguindo fazer as coisas funcionar. Parabéns para a equipe do Cleveland Browns, vem bem também aí, quem sabe, né? A defesa já é um fenômeno, a defesa já é boa demais, e o ataque se encontrando. Os Packers também, a virada que eles conseguiram nos instantes finais contra a equipe dos Saints, tudo bem que os Saints perderam o Derek Carr, né? E com James Winston as coisas não funcionaram. Conseguiu 2 first downs em 4 campanhas. Mas os Packers com tantos desfalques, Jordan Love fazendo sua estreia diante da torcida lá no Lambeau Field, consegue uma vitória apertada 18-17, mas é o que era necessário. Só que não existe vencedor maior do que a equipe do Miami Dolphins, tá? Eu acho que a gente pode cravar aqui, vencedor tem um símbolo que é a equipe do Miami Dolphins em todos os sentidos. Eu posso passar meia hora mais aqui, eu não quero me estender muito no vídeo, mas, sabe, listando os recordes, né? É o quarto time da história a atingir 70 pontos numa partida, sendo o primeiro desde o Washington em 66. Tá? Então era outro esporte, era outra coisa. Parecia college football, né? É o primeiro time da história a ter 5 touchdowns terrestres e 5 touchdowns passados no mesmo jogo. É impressionante. Sabe, as estatísticas são todas, assim, os números são todos muito absurdos. 726 jardas totais para a equipe do Miami Dolphins, sendo o segundo time da história a passar da marca das 60 jardas num jogo, e é o primeiro time a conseguir mais de 700 jardas e 70 pontos na mesma partida. O primeiro time do Knicks dos Rams em 51 a conseguir passar das 700 jardas totais. E olha que os Rams em 51 enfrentaram o New York Yankees. Não Yankees, né, do beisebol, mas o Yankees, um time que durou 3 temporadas, né, não existia, é um time que não existe mais na NFL. O Devon Achane, pô, o cara que é calouro aí, tava machucado, se machucou na pré-temporada.
Ele deve ter achado que tava jogando college. Ele falou, cara, esses caras falaram que a NFL era diferente, mano, que isso, 70-20, isso aqui é college, não tem como. E o cara destruiu 203 jardas terrestres, né? Primeiro calouro a ter 2 touchdowns terrestres e 2 recebidos no mesmo jogo. Recorde demais e uma partida histórica, tá? Uma vitória inesquecível que a gente vai ficar se lembrando. A gente vai se lembrar desses 70 pontos. Pô, você lembra daqueles 70 pontos dos dos Dolphins contra a equipe dos Broncos na semana 3? Porque é marcado, cara. Inclusive o Sean Payton, né, e o Russell Wilson, nas entrevistas coletivas depois, deixaram bem claro o quanto incomodados. Que bom, né? Só faltava eles estar tudo bem e só vangloriar o adversário, mas eles estavam pé da vida. Toda pergunta tinha uma resposta atravessada. Não é fácil tomar 70 pontos na cabeça. Eu via problemas na equipe dos Denver Broncos. Eu não acho que esses 70 pontos mostre que eles são, assim, o pior time da NFL. O Chicago Bears é de longe o pior time, né, da NFL. Mas tem muitas coisas para resolver. Porque você vê ali, o Jalen Waddle estava fora do jogo ainda. Então o Miami Dolphins estava curto de um recebedor. Aí você teve lá o Robbie Chosen Anderson, Robbie Anderson, eu não sei quantos nomes ele tem, mas ele teve uma recepção e um touchdown de 68 jardas. Você teve lá o Turk Hill com 157 jardas e um touchdown recebido em 9 recepções. Cara, os números são incríveis. O Raheem Mostert teve 3 touchdowns terrestres. Então você teve ali 2 running backs que tiveram 285 jardas terrestres e 5 touchdowns. Assim, é assustador. Eu gostei da postura, tá? Virou 35, acabou 70, mais pontos, mais pontos, mais pontos. O Mike McDaniel falou que ele queria recorde. Eles tentaram um field goal, aliás, não tentaram um field goal. Se eles tivessem chutado o field goal naquela tentativa de quarta descida, que já estavam no campo de ataque e dava para fazer um field goal tranquilo, chegavam em 73 e batiam o recorde da era Super Bowl, né, desde 66, quando o Washington venceu os Giants por 72 pontos. Então eles poderiam ter feito 73 pontos. Então faltou esse detalhe. Dava para ter chutado e resolvido, mas não, eles queriam mais um touchdown. A história é essa. Tá? Com o Tua em campo, foram touchdown em 8 dos 9 drives que ele esteve lá. Uma coisa espetacular. O Tua terminou com 23 de 26, 309 jardas, 4 passos para touchdown, rating aí de 155,8, perfeito. O jogo foi um passeio no parque. Foi uma partida histórica que a gente vai lembrar, que tem que ser a marca dessa semana 3. Não tem como falar de outro vencedor que não a equipe do Miami Dolphins. Claro, nós temos 2 jogos ainda, né? Mas eu duvido que alguém vai superar isso daqui, adoraria, mas duvido que eu vá comentar alguma coisa que supere essa vitória do Miami Dolphins. Hoje, às 8h15 da noite, no horário de Brasília, tem Philadelphia Eagles contra Tampa Bay Buccaneers. Uma hora mais tarde, às 9h15, temos os Los Angeles Rams encarando a equipe dos Cincinnati Bengals. Jogos em Cincinnati e em Tampa Bay. Amanhã vou voltar aqui cedo para falar desses 2 jogos e vai ter live, né? 6h30 da tarde, tradicional live. Falei que eu ia fazer uma live fantasiado se a equipe dos Cowboys perdesse para o Arizona Cardinals e agora eu tenho que ir atrás de uma fantasia. É isso. Eu não sei o que fazer. Eu não sei, mas fica um convite aí para vocês, as partidas 6h30 da tarde amanhã, até para a gente conseguir passar limpo mais outros jogos, né? Tô assistindo muito mais, vou assistir os condensados de algumas partidas, assistir muita coisa pelo Red Zone, mas vou tentar assistir inteiro todos os jogos para comentar muito mais nesta terça-feira. Então fica o convite para vocês, porque para mim não tem. Miami Dolphins, o maior vencedor, mas assim, disparado. É um time que pode fazer história. Pode ter o ataque mais pontuador de uma temporada, pode ser o time mais espetacular. Vamos ver. Porque eu tô com medo de falar isso. Semana passada eu te trouxe aqui boas impressões de algumas equipes que naufragaram. Agora, o Miami Dolphins, para mim, dispara. Vou ver se semana eu faço de novo o meu Power Ranking, mas com certeza o Miami Dolphins vai ter um lugarzinho especial bem lá em cima, tá? Quero saber a sua opinião, deixe aí o seu comentário, curte o vídeo assim no canal e aquele abraço.